Acompanhando aqui o Estadão.com. Este é um vídeo com o sócio fundador do Colab, uma rede social que visa promover cidadania, o Gustavo Moreira Maia. Vamos conversar com ele aqui agora, uma entrevista. Boa tarde, Gustavo, como você está? Boa tarde, Breno, tudo bom? Tranquilo. Gustavo, a gente está querendo informações também a respeito do serviço que vocês estão oferecendo a partir desta semana para os usuários de São Paulo. Em primeiro lugar, para apresentar bem o que é a ferramenta, como é que você define o Colab? Olha, o Colab é uma rede social para a cidadania, é uma rede social onde a gente quer conectar as pessoas por uma coisa em comum, que é a cidade. Então, é uma ferramenta onde o cidadão pode entrar de forma grátis, é grátis para todo mundo, e de lá ele pode se conectar com as pessoas e principalmente se conectar à cidade. Esse é o objetivo principal de toda a gente. O que é que você apresenta como um diferencial do Colab em relação ao tipo de denúncia que é feita normalmente no Facebook, no Twitter? O que é que o Colab fornece que eles não conseguem? Então, o que a gente fez foi o seguinte: a gente observou bastante o quanto as pessoas naturalmente hoje vão no Facebook, no Twitter ou em outras redes sociais e falam sobre suas cidades. Então, as pessoas reclamam sobre o trânsito, as pessoas reclamam sobre alguma irregularidade que outro cidadão faça, estacionar o carro em um local onde atrapalha o trânsito ou coisas do tipo. E aí a gente via que as pessoas faziam isso naturalmente e via que o poder público, ao mesmo tempo, não tem como filtrar e monitorar absolutamente tudo que as pessoas estão dizendo lá. Então, como é que a gente fazia uma rede social que as pessoas pudessem se conectar, mas que conseguissem encaminhar para o poder público informações que eles pudessem utilizar para fiscalizar, para poder propor novos projetos? Então, a gente montou o Colab em cima de 3 pilares que a gente chama. São 3 canais, que é o Fiscalize, o Proponha e o Avalie. O Fiscalize, ele é um canal onde você vai denunciar ou fiscalizar, na verdade, coisas da cidade, e aí ele está dividido em categorias como estacionamento irregular, limpeza urbana, sinal de trânsito quebrado. Você tem 11 categorias hoje, que elas estão sendo, a gente mexe e coloca outras categorias, que são voltadas ao cidadão interagir com o poder público, apontando esses problemas de forma organizada. O cidadão entra lá, coloca um endereço, ele pode pegar por geolocalização o endereço, coloca uma foto daquilo e tudo aquilo é registrado. Isso também é compartilhado não só no Colab, mas também em outras redes sociais, como o Facebook. Os problemas, eles são mais ligados Perdão, Gustavo, interrompi você, pode continuar. Não, à vontade. Então a gente tem o Fiscalize, que é esse dessas coisas do dia a dia, mas ao mesmo tempo a gente viu que não adiantava só reclamar. As pessoas também querem propor novas ideias, querem propor soluções para os problemas da cidade. Então a gente tem o Fiscalize e o segundo é o Proponha. O Proponha, você também coloca, através de categorias, projetos sobre mobilidade, sobre limpeza, sobre uma série de categorias que você acha lá. Então, e aí você tem uma relação e um debate em cima daquele tema. As pessoas comentam, as pessoas apoiam aquele projeto, e tudo isso é para que a gente veja projetos que tenham relevância, para que o poder público também possa fazer uso, para que um vereador entre e veja, essa é uma ideia legal que está tendo muito apoio, vou levar isso para debater na Câmara. A mesma coisa para o Poder Executivo. Então, para que de forma organizada a sociedade civil possa entregar o que ela já faz naturalmente, ela possa entregar para o poder público. O terceiro pilar da gente, o terceiro canal é o Avalie, que é onde você avalia instituições. Então, você avalia uma escola municipal, uma universidade, um hospital, falando sobre a qualidade daquele lugar, sobre acessibilidade, sobre alguns temas. Você avalia com estrelinha e o objetivo da gente é também ter uma avaliação geral de todas essas entidades ligadas ao governo. Uma pergunta básica, Gustavo. Dá para garantir que o que o cidadão está postando na rede dele, no Colab, vai chegar na prefeitura, que eles vão dar ouvidos? Veja, o que a gente faz, a gente recebe toda essa informação e a gente encaminha para o poder público.
quando a informação é colocada da forma correta, ou seja, com o endereço correto, as informações são verdadeiras, a gente envia isso para o poder público. A gente já tem tido, aí, em 20 dias que a gente lançou o Colab, primeiramente para Pernambuco e agora em São Paulo, a gente tem tido resposta do poder público e principalmente do cidadão, dizendo, há 2 meses que eu vinha reclamando desse problema, postei no Colab e agora teve solução, agora foi resolvido. Então, a gente deixa exposto, os dados são todos expostos para que o poder público possa ir lá também e pegue. Então, se você quiser filtrar e saber quais são as calçadas em problema, as calçadas esburacadas da cidade nos últimos 15 dias, você filtra com fotos, com endereço, com quem postou, quantas pessoas também viram aquilo. Então, não tem como o poder público dizer que não sabia mais. E aí a gente usa o poder do cidadão e o poder da imprensa para poder nos ajudar a fazer essa ponte e a cobrar. E o que é que você tem de contato estabelecido até agora com a Prefeitura de São Paulo? Já houve algum primeiro diálogo? Eles teriam interesse em receber? E também falando, depois de falar de São Paulo, primeiro você fala de São Paulo, comenta como é que tem sido essa experiência com a Prefeitura do Recife. Tá. A Prefeitura de São Paulo, nós ainda não entramos em contato oficialmente. A gente primeiro liberou a ferramenta para a cidade, na verdade para o estado inteiro, e a gente já está fazendo a ponte com a Prefeitura através dos canais que a Prefeitura disponibiliza hoje. Então a gente recebe aquela informação e protocola nos órgãos responsáveis. Oficialmente, nosso objetivo com as prefeituras é fornecer o máximo de serviço possível para agilizar esse processo e agilizar essa demanda do poder público. Então, a Prefeitura de São Paulo, caso ela tenha interesse, a gente fornece hoje, a gente tem os serviços que a gente disponibiliza de graça, e aí é uma coisa que é importante, ela é de graça para o cidadão e a gente está dando também para o poder público, para que não haja desculpa de que teve um problema de contratação ou que a gente perca a legitimidade. Então, a gente dá para ela um sistema que ela pode receber toda essa informação em tempo real, apontar um fiscal para resolver, o fiscal recebe no celular dele, e uma vez que ele dá o ok, que aquele problema foi resolvido, isso volta até outra ponta no cidadão. Então, isso é um sistema para agilizar, de fato, a mecânica do poder público em resolver problemas de manutenção da cidade, por exemplo. Então, com a Prefeitura de São Paulo, a gente espera um contato dele, a gente, na verdade, começou a procurar pessoas certas, mas o primeiro ponto da gente, o primeiro momento, é esse de liberar para o cidadão. Você acha que depende também da repercussão que a rede possa conseguir entre os internautas durante este tempo, né? Eles vão dar mais ouvidos conforme maior seja a participação. É isso? Exatamente. Aí você tinha me perguntado também sobre o Recife, né? A gente tem conseguido em Recife, que foi a primeira cidade que liberamos, uma repercussão legal. Chegou na prefeitura, o prefeito conhece o Colab, o prefeito já falou sobre o Colab, e a gente sabe que a prefeitura tem a boa intenção de utilizar plataformas como essa. Então a gente tem mantido tem tentado um relacionamento com eles sempre de forma muito positiva. O Colab, ele vem para ajudar, ele não vem para criticar ou coisa do tipo, ele vem para ajudar e fazer com que o cidadão ajude controlando, fiscalizando outros cidadãos, mas dando de mão beijada para o poder público resolver. E a gente tem tido essa conversa com pessoas da prefeitura e o objetivo é estreitar essa relação. E, Gustavo, um ponto importante, né, para ser debatido a respeito de um site que oferece o serviço de cidadania, que também tem relação com a política, é a questão da independência, o que pode garantir a legitimidade dele enquanto local de cobrança de informações. Por exemplo, a gente pode citar aqui o Avaz, que é um site de petições. Ele tem um posicionamento político diante de algumas questões. Ele deleta as petições colocadas que não estão dentro da linha política que tem o pessoal que administra. Então, na questão do Colab, o que eu queria perguntar primeiro é a questão do financiamento. Esse dinheiro vem de onde? Vocês vão chegar a receber dinheiro da prefeitura? Se for receber dinheiro da prefeitura, como é que vai cobrar depois? Assim, então, primeiro, o financiamento, como é que vai ser feito o financiamento do Colab?
Uhum. Essa é uma pergunta legal e que a gente tem, assim, a gente tem todo o interesse em deixar muito claro. A gente não tem nenhuma relação com nenhum partido político, com nenhum político específico, a gente não tem nenhum tipo de relação dessa. Uma das coisas que a gente garante, que a gente procura todos os dias é dar legitimidade ao Collab. E para ter essa legitimidade, a gente não pode, de fato, apagar nada. A gente não tem, a gente não vai, a gente não faz, a gente não apaga absolutamente nada do que está lá. Os dados são públicos. Então, isso vai continuar sendo assim. A gente não quer, nosso objetivo não é vender o Collab para nenhuma prefeitura, nada desse tipo. A gente tem sido financiado pela iniciativa privada, essa é uma iniciativa de uma empresa, a minha empresa junto com outra empresa que a gente se juntou para montar o Collab, e assim está sendo. Nosso objetivo em monetizar, as formas de monetização que a gente enxerga, hoje a gente não faz isso, a gente simplesmente está dando a ferramenta, mas a forma de monetizar existe a partir da iniciativa privada, por exemplo. Assim como você tem outras redes sociais, você tem o Facebook, vamos utilizar o Facebook como base. Ele tem o Facebook e você tem páginas, empresas ali dentro que estão lá fazendo propaganda ou coisas do tipo, e é assim que é financiado. E o Facebook em si, ele não vai lá e apaga nada que uma empresa posta, ou também não vai lá e apaga nada que um perfil comum escreveu sobre tal empresa. Isso simplesmente acontece. A empresa que quiser dar cara a tapa, ela vai poder dar cara a tapa. Né? Então, o nosso objetivo é monetizar através da iniciativa privada. Claro que a gente tem sistemas e serviços que poderão ser utilizados pela gestão pública, mas o nosso objetivo, de fato, é trabalhar com iniciativa privada. Isso é muito mais uma plataforma entregue ao cidadão. É uma plataforma do cidadão para o cidadão. E que vai ter, óbvio, precisa ter o controle e o apoio do poder público para que funcione melhor. A questão política. Obviamente que é um tipo de atuação em que as pessoas têm um ranking de usuários mais ativos e essas pessoas podem se tornar conhecidas dentro da rede. Será que isso pode ser utilizado de forma política, tanto pelos usuários, quanto, quem sabe, para direcionar uma atuação específica durante uma eleição, por exemplo? Olha, a gente enxerga, óbvio, se você está fazendo uma rede social que é para a cidade, para a cidadania, é óbvio que vai ter cunho político, e para a gente é interessante que tenha. A gente tem observado aqui em Recife, deputados, vereadores estão dentro da plataforma, observando, e a gente espera que a plataforma de governo deles esteja lá dentro também. Mas hoje não tem nenhuma diferença entre um cidadão comum e um político lá dentro. E se a partir de lá, pelo ranking, você começar a ter pessoas que se destacam e aí se promovem politicamente através da plataforma, isso para a gente é perfeito. É talvez uma forma de democracia onde quem mais se preocupa com a cidade é, de fato, quem consegue chegar para uma Câmara de Vereadores ou para uma Assembleia Legislativa, por exemplo. Então, se de dentro do Collab sair um candidato a vereador por ele ser o principal do ranking da cidade dele, ou do estado dele, eu particularmente vou achar isso ótimo. Eu acho que é o cidadão que tem talvez a maior legitimidade para brigar sobre o espaço político, para debater e representar a população dentro de uma Câmara de Vereadores. Então você defende o Collab como uma ferramenta que que esteja inserido também no novo tipo de política que é feita a partir desse século XXI, com a inserção da participação popular nas redes sociais. Essa linha, essa tese está por detrás também do projeto. Isso, não tenha dúvidas, e assim, a gente quando pensa no Collab, a gente pensa de fato numa revolução da democracia, numa mudança, na inserção da tecnologia na democracia, que eu acho que isso é uma coisa que não tem acontecido muito bem no Brasil. Hoje você tem forma de representatividade que funciona muito bem através da internet. Eu vou te citar, a gente tem no Brasil, dados do Facebook, 70 milhões de brasileiros lá dentro. Você quer dizer que você não consegue fazer uma gestão melhor quando próximo a todas essas pessoas? É claro que você consegue. Então, o Collab a gente aponta e direciona para que as pessoas façam propostas, debatam, e aí vão apoiando propostas. Então, você tem um canal das coisas do dia a dia da cidade,
mas você tem também esse lado de propostas, de melhorias, de avaliação. Então, se você tem um hospital que é mal avaliado, ou uma calçada emburacada, você também vê ao mesmo tempo propostas sendo criadas para a melhoria disso. Isso é óbvio que tem um cunho político e a gente acha ótimo. Eu acho que essa mudança, a participação da tecnologia, das redes sociais, da conexão das pessoas, só tende a melhorar a democracia. Talvez, quanto mais a gente vê isso, mais uma democracia representativa a gente vai ter. E em que outras iniciativas o Colab se inspirou? Você pode citar alguns projetos que já são realizados nessa área e pretendem tornar o público, o cidadão ouvido pelo poder público? Olha, você me falou o próprio Avaz, é legal, onde você tem petições públicas sendo criadas ali dentro, é um espaço que a gente acha bastante interessante. Eu já vi, a gente estudou muito casos do mundo afora para poder fazer o Colab. Então, em Boston, na cidade de Boston, existe o Citizen Connect, que é uma plataforma onde o cidadão fiscaliza coisas do dia a dia da cidade dele, e isso vai batendo no poder público. Você tem no Rio de Janeiro o 1746, que é a central de atendimento. A gente enxergou qualidades e tentou pegar o melhor dessas plataformas e trazer para o Colab, mas a maioria dessas plataformas, elas são do poder público, feito para o poder público. Então, a transparência não é o forte desse pessoal, então os dados não são expostos para todo mundo ver, o que é diferente do Colab. No Colab, a gente expõe tudo, que é justamente para ter essa legitimidade fora da construção feita pelo poder público. A gente conhece também uma iniciativa realizada no Rio de Janeiro, que é a Central de Informações da Prefeitura, se chama 1746. E lá a proposta deles é receber as informações também por internet, por redes sociais. E aí eu queria saber o seguinte, o 1746 disse para a gente que também tem o objetivo de poder permitir compartilhamento de informações e tornar ciente o grupo ao redor da postagem de certo indivíduo, assim, durante o procedimento normal de atuação. Eles querem criar também um aplicativo. Então, assim, caso isso venha acontecer, né, porque ainda não existe isso hoje no Brasil, um aplicativo mesmo da prefeitura direto para isso, mas caso isso venha acontecer, que é uma meta deles ter isso até o fim do ano, em que ponto que uma iniciativa como o Colab poderá superar esse momento em que a prefeitura ouve o cidadão e coloca tudo aberto ali, meio que dá cara a tapa para poder ter essa interação, enfim, buscando a melhoria? Olha, o primeiro ponto é que o 1746 do Rio de Janeiro, ele tem essa oportunidade, ele não faz isso ainda hoje. A gente sabe que o poder público, e aí ele não faz porque ele não quer que as pessoas saibam desses dados. Vai ser sempre uma plataforma da prefeitura. Então, você como mídia, por exemplo, o Estadão como mídia, ela no Colab, ela sabe que aquela informação está aberta para todo mundo. A gente não sabe se o 1746 vai simplesmente apagar algumas coisas. E aí você está tratando de uma cidade como o Rio de Janeiro. A gente tem 5.565 municípios no país que não tem a capacidade que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem. Então, e utilizarão o Colab. Por quê? E aí a pressão que a população faz e o fato da gente ser muito mais social do que o 1746 é o que nos garante que as pessoas entrarão. É o que tem acontecido aqui. A gente tem visto que pelo fato de a gente ser de fora, pelo fato de a gente ser aberto e ser muito social, a gente trabalha muito nas outras redes sociais, isso atrai. Não adianta de nada. Todas as prefeituras, todas as cidades, elas têm hoje têm serviços de ouvidoria em que o cidadão pode ligar e reclamar e protocolar algum problema lá dentro. Mas isso não acontece, isso não é feito porque não é social, não está onde as pessoas estão. Eles estão escondidos, até porque eles não querem dar tanto a cara a tapa. Bom, Gustavo, acho que já chegamos a quase 20 minutos de entrevista. O pessoal que acompanhou, a gente agradece essa atenção também. Agradecemos a sua participação e quero avisar também para quem está acompanhando a gente que dentro de
15 minutos no máximo, já teremos as matérias no ar. Uma matéria sobre a chegada do Colab a São Paulo, uma matéria sobre como as prefeituras escutam os cidadãos hoje. Aí a gente cita o caso da Prefeitura do Rio, a Prefeitura de Porto Alegre, que também tem um projeto, um planejamento da Prefeitura do Recife, que ainda não está pronto. E também a gente cita que São Paulo não tem nem planeja ter no momento uma iniciativa voltada para essa mensagem, esse tipo de denúncia e sugestão que vem através da rede social. Então, Gustavo, obrigado pela participação. Você pode deixar uma última mensagem. Obrigado a você, Breno. Obrigado a todo mundo que assistiu. A gente pede para que as pessoas entrem e acessem o www.colab.re. Nós temos aplicativos para celular, para Android, para iPhone, e de fato a participação das pessoas e a conexão dessas pessoas com as cidades é uma coisa que a gente vê como futuro. A cidadania é um tema que tem sido cada vez mais utilizado pelas pessoas, é o que tem chamado a atenção de muita gente. As cidades hoje, principalmente no Brasil, elas estão conturbadas e a gente tem problemas imensos de cidade. O que a gente quer é ajudar fazendo essa ponte entre o cidadão e o poder público. É uma ferramenta do cidadão, é feita pelo cidadão. Então, quem puder utilizar será legal. Tudo bem, então, Gustavo. Mais uma vez, obrigado e boa noite a todos. Um abraço, até mais, boa noite.